Olá, eu sou Lucy Hayashi e o vídeo de hoje é uma análise Vida e Destino de Ru-On, do SF9. Quem é Ru-On, afinal de contas? Seu nome de nascimento é Kim Song-woo. Ele é vocalista líder, também ele é visual e o centro do grupo SF9, que estreou em outubro de 2016 pela FNC Entertainment com a música Fanfare. SF9 canta K-pop, canta hip hop, canta R&B e também realiza alguns covers excelentes de outros grupos como o EXO, BTS, Super Junior. Eles fazem alguns covers muito bons. E Ru-On, ele nasceu no dia 7 de agosto de 1996 e SF9 é a sigla de Sensational Feeling 9, ou seja, é muito comprido para ser um nome, aí ficou SF9. Ele fez um trabalho o ano passado como ator, ele já trabalha como artista já tem algum tempo, mas o ano passado foi quando ele deu o boom, foi quando o Ru-On ele realmente brilhou na carreira, brilhou em tudo. Ele fez o seriado Rei de Porcelana, que tá lá no Netflix. Se você não assistiu, assista, que é muito bom. Você vai se apaixonar por ele lá no seriado e aqui ao vivo também você vai se apaixonar por Ru-On. Quer conhecer mais sobre Ru-On do SF9? Muito bem, então fique aqui. Mas vamos conhecê-lo muito além dos fatos que todo mundo conhece. Vamos mais além, vamos conhecê-lo numerologicamente, vamos conhecer os seus talentos natos, o que ele desenvolveu para se tornar o Ru-On dos SF9. Embarque neste vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você vai adorar. Eu sou Lucy Hayashi e eu gostaria que você conhecesse um pouco mais da numerologia, então roda a vinheta. Ru-On, ele foi trainee por um pouco mais de 5 anos antes de fazer o seu debut em 5 de outubro de 2016 com o grupo SF9. Ele iniciou a sua carreira de ator no ano seguinte, em 2017, e daí não parou mais. E ele possui uma habilidade atlética, ele tem algumas facilidades, até porque ele é alto e tem um corpo atlético, ele tem alguma habilidade atlética. Ele foi até jogador de futebol quando ele era adolescente. Lá na numerologia, o Ru-On, ele tem o talento 40. Para calcular os talentos de Ru-On, nós vamos pegar o ano e vamos somar todos os números. 1 mais 9, mais 9 mais 6, que dá 25. E agora somamos com o dia do nascimento, mais o mês de nascimento e colocamos aquele número, 25. 40 é o número do talento de Ru-On. 40 é um número cheio e isso dá uma certa característica bastante interessante para ele. Esse talento, os talentos natos, são as nossas ferramentas que temos para construir a nossa vida. Por exemplo, se você quer construir uma mesa, né? Uma mesa
tampo e pernas, você precisa ter serrote, você precisa ter martelo, precisa ter prego, talvez chave de fenda, cola e mais algumas coisinhas lá para você fazer uma mesinha. Então, você tem uma caixa de ferramenta, você sabe usar aquela caixa de ferramenta e você constrói a sua mesinha. Ok. Agora vamos falar da vida. Você tem uma vida, você tem objetivos nessa vida, você quer construir coisas na sua vida. Com o que você vai construir? Com seus talentos, com as suas ferramentas. Agora, imagine você ter uma ferramenta e não sabe usar. Vai lá martelar o prego com uma chave de fenda. Vai dar ruim? Claro que vai dar ruim. Agora, mesmo que você pegue o martelo e o prego e não sabe usar direito, você vai fazer o quê? Martelar o seu dedo. É ruim? Claro que é. Então, saber usar a ferramenta, primeiro, saber que tem a ferramenta. Depois, saber usar essa ferramenta para construir a sua vida e alcançar o seu objetivo é a mesma coisa. Quando nós temos esses talentos, não basta tê-los e dizer, eu tenho, ok? Assim como eu tenho uma caixinha de ferramenta, mas não sei nem para que serve, nem o que é. Nunca abri a caixinha de ferramenta. É ruim? Claro. Agora, você tem a sua caixinha de ferramentas, abriu a caixinha, aprendeu a usar e agora você consegue construir a sua vida. Por isso que aqui nós fazemos a análise de quais foram as ferramentas que Rurun utilizou para construir a sua carreira. O que ele fez além de talentos? Quais são as outras características que ele usou, que é própria dele, para ele construir essa carreira tão bonita? Saiba que todo mundo tem uma caixinha de ferramenta. Ele tem, você tem também, mas precisa conhecer essa caixinha de ferramenta para saber alcançar os seus objetivos na vida. Os talentos, então, mostram o que fazer. Eles não mostram o que fazer, mas eles mostram como fazer. Rurun, ele tem esse talento 40 e para ele alcançar qualquer objetivo na vida, ele tem que, primeira coisa, agir sempre com honra. Ser honrado naquilo que ele faz. Ser metódico. Veja só, tem pessoas que conseguem não sendo metódico, sendo o contrário disso. Rurun, para ele conseguir construir o seu futuro, ele tem que ser metódico, honrado, organizado e confiar em si mesmo. E essa confiança é ser receptivo e também pacificador, apaziguar as coisas. O fato dele confiar nele, ele pode ser receptivo a qualquer coisa, críticas, haters. Ok, você não gosta de mim? Tudo bem, não vamos brigar por isso. O Rurun, ele tem que usar essa ferramenta que ele já traz com ele de ser receptivo. E ter essa autoconfiança, não deixar que isso domine a vida dele, porque tem aqueles odiadores que vão falar mal dele e aí ele tomba, ele cai, ele entra em depressão. Não, ele é receptivo, pacificador e eu confio no que eu faço. Essa é a força que Rurun tem para atingir o seu objetivo, porque se ele não tiver confiança nele, não ser receptivo a críticas, a haters, a odiadores, ele cai. Porque o 4 é como se fosse as 4 pernas da mesa. Se arranca uma perna, a mesa tomba. Por isso ele deve ser organizado, metódico, honrado e receptivo, pacificador. E confiar. Eu tenho 4 pernas. Para mim é o suficiente. Estando com as minhas 4 perninhas aqui, tá tudo bem. Então, nas pesquisas que eu realizei sobre Rurun, ele sempre se mostrou desta forma.
com esses talentos. Desde quando ele era criança, sabe o que ele fez? Ele memorizou mais de 400 nomes de plantas para ganhar um concurso de memorização. Pense na capacidade dessa criança memorizar mais de 400 nomes para ganhar um concurso. Precisa ser metódico? Claro que precisa. Precisa ser organizado? Claro que precisa. Precisa ter muita força de vontade? Claro que precisa. E ele teve. O que mais a gente escuta na vida é que as coisas são difíceis, é ou não é? Você pensa numa coisa, mas isso aqui é muito difícil de fazer. Aí você desiste sem nem ter dado o primeiro passo. Rum confiava tanto na característica dele, na capacidade dele, que pode falar. Eu escuto, não vou brigar com você, mas eu vou decorar e vou ganhar esse concurso. E ele foi lá e ganhou o concurso. É ou não é fantástico? É ou não é? Desde criança ele já começou a desenvolver as ferramentas e saber usar aquelas ferramentas. E além disso, esse talento 40, ele exige que a pessoa seja essa pessoa, né, mais receptiva, mais equitativa. Vamos descobrir as 4 pernas iguaizinhas, porque se uma perna for maior que a outra, a mesa não se equilibra. Ele tem que ser receptivo, tanto que uma mesa é receptiva. Tudo que a gente põe em cima da mesa, ela não derruba, ela deixa lá. Então ela é receptiva e equitativa. Todas as perninhas são iguais, tudo é importante. Não tem nada, nenhuma característica mais importante que a outra, tudo igual. Essa é uma característica que ele tem. E em alguns vídeos também que eu pesquisei sobre ele, quando ele está assim, de uma forma mais natural, ele é sempre prestativo, ele é sempre atencioso, é sempre alegre. Veja esse vídeo aqui, quando ele está cuidando do quê? De um passarinho, ficou super preocupado com o passarinho. E as pessoas próximas falam realmente de algumas características dele, como por exemplo, mania de limpeza e organização. É assim, precisa limpar e precisa organizar, deixa por um que ele vai fazer, ele vai limpar e organizar. E também descrevem como sendo uma pessoa que é prestativa, é inteligente, muito inteligente e bastante agradável, uma pessoa que é fácil de conversar. No ano de 2020 ele teve alguns problemas, tanto que ele saiu do grupo, ficou um tempo sem atuar no grupo por conta de problemas no joelho e nas costas. Então ele ficou fora do grupo, ficou impedido de dançar, fazer coreografias assim. E aí você pensa, puxa, mas ele tem um corpão. Eu falo que ele realmente tem um corpão, ele tem um corpo forte, ele é bonito, tem um corpo bastante atlético, mas isso não significa que ele tenha resistência física. Isso também não significa que ele tenha boas articulações. E por isso ele sempre tem que agir com cautela, agir com prudência, para não passar do limite da resistência do seu corpo. Porque se ele passa, ele vai se lesionar. Talvez, quando ele começou lá no futebol, que bom que ele parou. Por quê? Porque ia ser um jogador que frequentemente iria lesionar. Mas ele foi pro K-pop, que dança que nem um maluco, se faz apresentações ao vivo, são horas fazendo aqueles malabarismos. Então, de qualquer maneira, ele também está passando um pouco do seu limite de resistência física e ele não tem números que dê essa sustentação física para ele. Ele tem, apesar do corpo bonito, atlético e tudo, ele não tem essa resistência física. Ele deve estudar muito para dar essa base sólida. O fato de ser um ídolo não os impede de estudar. E o estudo é a base de tudo, né, gente? Agora, o nome artístico dele, Rum, esse nome que ele adotou como nome artístico é bastante compatível com o destino dele. E é uma excelente complementação, porque
o nome, o nome de nascimento dele traz um encanto, uma paixão pelo que faz, também traz uma característica dele de atrair muitas pessoas. E isso, né, tanto atrair pessoas, fazer as coisas com paixão, também traz realização financeira. Claro que mantendo aquelas características, né, sendo honrado, sendo comprometido, organizado, metódico, tendo pensamentos mais elevados. Agora, o nome que ele adotou, Rurun, esse nome complementa tudo aquilo da vida dele, dando uma mente mais clara e compreensiva. Então agora, talvez ele não fosse ficar tanto tempo memorizando mais de 400 nomes. Por quê? Porque lá ele era uma criança, queria um objetivo muito claro, mas agora essa mente mais clara e compreensiva estabelece uma questão mais assim de eu quero mais paz e mais igualdade entre as pessoas com quem eu estou convivendo. Então isso dá uma facilidade de ele conviver com as pessoas, porque muitas vezes uma pessoa muito metódica, muito organizada, muito fincada no chão, muitas vezes se torna uma pessoa também difícil de conviver, porque as outras pessoas podem não estar nessa mesma harmonia com essa questão da coisa metódica, organizada. E ele também, sendo um artista, também não pode ser tão quadradinho. E o 40 é o quadradinho. E esse nome artístico trouxe essa questão menos pesada, deixou com que ele se tornasse mais aberto, mais receptivo a outras questões. E esse nome artístico também, ele trouxe metas mais elevadas, trouxe também uma orientação para agir sempre defendendo o justo, sempre defendendo o mais fraco. Por isso que a gente vê ele ajudando um passarinho ali, preocupado, fazendo casinha para o passarinho, dando comida para ele, porque ele tem essa questão de ajudar as pessoas. E ele gosta de ser um mensageiro de boas notícias. Por isso também ele gosta de atuar, porque no atuar ele faz essa questão da boas novas. Ele está sempre, uma outra característica dele é sempre está atualizando e aprimorando os conhecimentos que ele tem, com determinação, com confiança em si mesmo. E ele possui, né, essa combinação que ele tem de números, dá um charme totalmente especial. É aquela assim, parece a figura de um príncipe, é aquela pessoa forte, pessoa estável, uma pessoa que você pode confiar, que você pode contar em qualquer hora. Ele tem essa característica. Então é interessante ver que Rurun, ele possui uma lição a aprender na sua vida, que é justamente, veja só, ele precisa, para atingir o seu objetivo, desenvolver a comunicação, a autoexpressão, a imaginação e a disposição para estudar, sempre buscando melhorar. Por quê? Porque o 40, ele é a mesinha com 4 perninhas. Não tem muito para onde sair. As perninhas não se mexem, a mesa não se mexe, é o quadradinho. E quando ele coloca esse nome artístico, abre um mundo novo para ele, que é justamente a comunicação, a autoexpressão, a imaginação. Veja que ele juntou várias características para ser quem ele é. Você acha que ele aprendeu direitinho a lição?
quando você aprende uma lição e aprende a usar aquela ferramenta, você sabe usá-la para sempre. E por isso que toda lição ela se torna uma ferramenta poderosa para conquistar o sucesso. Cada ferramenta que você desenvolve, você conquista mais ainda o seu sucesso. Por quê? Enquanto você não aprender, enquanto ele não aprendeu a usar cada ferramenta que ele tem, é um obstáculo que ele tem que passar. E ele aprendeu muito cedo as lições de vida dele. Veja só, caso ele não aprendesse essas lições, ele ia se tornar uma pessoa como muitas que nós encontramos por aí, que sofre de irritabilidade, impulsividade, nervosismo, fica perdido em desejos físicos, desejos sensuais, causando perdas financeiras, causando separação. É ou não é que a gente conhece milhares de pessoas assim? Agora, quando a pessoa está num caminho de busca de si próprio, busca dos seus talentos, das suas características que levam essa pessoa a progredir e alcançar os seus objetivos, aí a gente consegue entender como essas pessoas com tão pouca idade conseguem fazer isso. Ah, mas tem todo um sacrifício por trás. Claro que tem sacrifício por trás. Claro que ele começou lá, desde novinho, com 6, 7 anos, a decorar 400 nomes de planta. É um sacrifício para uma criancinha? Claro que é. Mas ele conseguiu. E aquilo, ele aprendeu uma lição que ele está usando até hoje. De força de vontade, de coisa organizada, de ser metódico e atingir o seu objetivo. Ele aprendeu essa lição e usa até hoje. Como ele foi trainee durante 5 anos antes de debutar, ali ele aprendeu muito, porque o trainee não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você vai lá e fica brincando, é uma coisa que você vai lá e treina. E por isso que, com pouca idade, eles conseguem esse estudo. O Rum, ele teve muitas oportunidades para aprender essas lições de vida e com certeza ele aproveitou cada momento para aprender e para aprimorar e alcançar esse sucesso mundial com pouca idade. Fantástico, não é? Muito bem, esta foi a análise de Rum do SF9. E se você quer ver um vídeo sobre o seu ídolo, escreve aí nos comentários, me dê informações também sobre o seu ídolo, porque eu vou fazer a numerologia dele. Inscreva-se no canal, ative o sininho. E se você sabe mais histórias do Rum, escreve aí nos comentários para mim, porque eu quero fazer outro vídeo sobre ele, falando de outras características, falando das suas previsões futuras. Previsão é futuro, né? Das suas previsões, para saber o que o aguarda Rum ali nos próximos anos, ok? Então, um abraço, muito obrigada pela participação e até o próximo vídeo.